Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12 e o versículo 13. Vamos ao texto. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, e fazei caminhos retos para os vossos pés. Para o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amados irmãos, hoje a palavra é para você que está ao ponto de desistir. E cá para nós, é normal isso acontecer. Temos vivido um tempo de exaustão física, mental, exaustão espiritual. Então, a lição central do versículo é: Deus nos chama a perseverar. É necessário perseverar, irmãos. Não se esqueça que nós seremos lembrados pelo final, como Noé, que sobre a sua história foi descrito que Noé andava com Deus. Noé perseverou nos caminhos do Senhor. Então, a lição é: Deus nos chama a perseverar, nos fortalecer espiritualmente e viver com propósito, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desânimo. O autor de Hebreus fala para pessoas cansadas, pessoas feridas, pessoas que estão ao ponto de desistir. E a mensagem continua extremamente atual. Não é hora de desistir, mas de se levantar com a força que vem do alto. Sim, porque quando estamos nesse período de exaustão física, mental, espiritual, não é sobre autoajuda, é sobre a ajuda que vem do alto. E como aplicar esse versículo no meu dia? Vamos por parte? Primeiro ponto: fortaleça-se mesmo quando estiver cansado. Mas como isso, pastor? Todos nós passamos por momentos de esgotamento. Como eu disse, esgotamento emocional, espiritual, esgotamento físico. O dia a dia nosso tem sido desafiador. São muitas as tarefas, muitas coisas que temos para resolver, e isso nos leva a um esgotamento físico. O texto aqui ele não ignora esse esgotamento. O texto aqui não ignora o cansaço. O texto não está ignorando que temos vivido dias de esgotamento, dias difíceis. Ele não ignora isso. Ele conhece o cansaço, mas não nos deixa parados nele. Ele nos apresenta uma perspectiva para além do cansaço, para além dessa decisão que vemos como única, a desistência. Então, como aplicar? Primeiro, busque a Deus mesmo sem vontade. E isso daqui é importantíssimo para todo cristão. Fé não é vontade. Fé não é um sentimento. Sentimento é coisa que às vezes dá e passa, né? Como diziam nossos pais. Agora, fé não. Fé é uma certeza. Fé é uma decisão. Fé é uma convicção. Então as minhas emoções não podem ditar o meu caminho de fé. E aqui tem uma chave poderosa: buscar a Deus mesmo sem vontade. O que eu conheço de pessoas que eu pergunto por que não tem orado, por que não tem lido a Bíblia, por que não tem reunido em comunhão com os irmãos? Porque eu ando sem vontade. Irmãos, vocês acham que é sempre que eu tenho vontade de orar? Que é sempre que eu tenho vontade de pregar? Que é sempre que eu tenho vontade de fazer devocional? Não, mas eu preciso educar a minha mente. Eu preciso me educar. Porque nem tudo na vida que é essencial nós fazemos porque temos vontade, mas nós fazemos porque nos é necessário. Mesmo que o nosso corpo não queira, mesmo que a nossa mente não queira. Eu preciso matar o velho homem, eu preciso educar esse novo homem que está nascendo. E esse novo homem precisa entender que eu preciso buscar a Deus mesmo quando eu não tenho vontade. Não é sobre vontade, é sobre necessidade. É sobre o que eu necessito.
E muitas vezes o que eu necessito para a minha vida eu não tenho vontade de fazer. É o que Paulo estava dizendo. Ora, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, irmãos, não caiam nessa dinâmica de buscar a Deus só quando tenho vontade. Aí só quando eu tenho vontade eu oro, só quando eu tenho vontade eu leio a Bíblia, quando só eu tiver vontade eu faço oração, só quando eu tiver vontade eu jejuo. Vai nessa daí, vai nessa, irmãos. Outro ponto, alimente sua fé com a palavra. Amados irmãos, se nós estamos vivendo um tempo de escassez, se estamos vivendo um tempo de mãos desfalecidas, de joelhos vacilantes, se estamos vivendo um tempo onde estamos em crise espiritual, em crise emocional, com que temos nos alimentado? Nós precisamos nos alimentar com a palavra que é vida. E essa palavra é a palavra do Evangelho. É a palavra que me convida a permanecer mesmo em meio às lutas. E eu gosto do Evangelho porque o Evangelho não é uma fábula. O Evangelho não é história em quadrinho, que quando chega aos 45 minutos do segundo tempo, o super-herói vai lá e do seu cinto mágico ele tira a solução. Não. O Evangelho lida com pessoas reais, pessoas com problemas, pessoas com dificuldades, porém pessoas que decidiram ser usadas por Deus. Pessoas que no seu tempo, com todos os seus problemas, com as suas escassez, foram usadas poderosamente por Deus. Então, com o que você tem se alimentado? É como um corpo que está fraco, um corpo que está doente. Você tem se alimentado do quê? De fofoca de internet? De Big Brother? Você tem se alimentado do quê, meu irmão? De disse-me-disse, de contenda? Não, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E mais um ponto, ore ainda que sejam com poucas palavras. E aqui eu me lembro de Ana, no primeiro capítulo de Samuel. A oração de Ana foi sincera e não precisou de palavras, porque a intenção de Ana foi carregada de sinceridade, ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Mas ela não estava bêbada. O coração dela estava desmanchando na presença do Senhor. A verdadeira oração não é feita de palavras bonitas. A verdadeira oração é feita com verdade. Então ore, ainda que seja com poucas palavras. Ore. Ore, busque o Senhor, mesmo que em lágrimas. Busque o Senhor, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos socorre com gemidos inexprimíveis. E quando não sabemos orar, quando nos falta a palavra, o Espírito Santo intercede por nós. Isaías capítulo 40, versículo 29, ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem força. Por isso, meu irmão e minha irmã, não é tempo de desistir. Sim, eu sei que você está passando por dificuldade. Sim, eu sei que você está passando por problemas. Sim, eu sei que você se sente esgotado. Eu sei que você se sente sugado, sugada. Mas olha o que diz a palavra do Senhor para a tua vida no dia de hoje. Ouça aí, ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem força. Então, se hoje o que está lhe faltando força, Cristo está aqui, o Senhor está aqui te revestindo, te dando mais uma porção para continuar, para caminhar. Aleluia! Segundo ponto da nossa meditação, continue caminhando, porém no caminho certo. Eu conheço irmãos que estão dizendo, pastor, eu não estou parado. Quem disse que eu estou parado? Eu estou me movimentando. Eu estou no caminho. Que caminho é esse que você está? Os romanos tinham uma frase muito interessante para se referir à grandeza de seu território e se gabar das estradas que eles fizeram, porque não sei se os irmãos sabem, os romanos foram os primeiros a fazer grandes rodovias, estradas. E todas as estradas que eles faziam levavam ao centro de Roma. Por isso eles diziam, todos os caminhos levam a Roma. E aí tem irmãos que dizem, eu estou me movimentando, eu estou no caminho. Mas eu te falo, qual caminho? Você está no caminho certo? Porque tem caminho também que leva à perdição. Tem caminho também que leva à mentira. Tem caminho também que nos leva ao erro. O fato de você estar caminhando não quer dizer que você está no caminho certo. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Olha o que o versículo diz. Fazei caminhos retos para os vossos pés.
Aqui ele está dizendo sobre escolhas diárias. Ele está falando sobre decisões. Ele fala de decisões diárias em tempos difíceis. A tentação é escolher atalhos errados. Por isso que ele diz, fazei caminhos retos para os vossos pés. Ora, como que eu vou fazer caminhos retos para os meus pés? É através das minhas decisões diárias. Aí eu vou lá, tomo decisões erradas, não consulto o Senhor, não oro, não estou tendo uma vida em Deus, uma vida longe dessa atmosfera que olha e julga pelo ver. Enquanto a atmosfera espiritual, eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio, eu caminho pela fé. E aí tá errado no final e você reclama com Deus. Então qual a aplicação? Escolher o que é correto, mesmo quando é difícil. Irmãos, vou te dizer uma coisa. Às vezes, para nós vivermos o que é correto, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. E vai ser difícil. Abrir mão do direito. Abrir mão daquilo que você acha que é a sua recompensa. Mas se você quer escolher o que é correto, não vai ser fácil. Vai ser difícil. Outro ponto, viver com integridade. Quem porta o céu em seus lábios não pode deixar caminhos de inferno na vida do outro. Tenha uma vida íntegra. E outro ponto, manter valores cristãos no trabalho, na família e nos relacionamentos. Isso são formas de fazer caminhos retos. Caso contrário, irmão, a seu tempo isso vos dará o retorno, o fruto. Provérbios capítulo 4, do 26 ao 27. Pondere bem a verdade de teus pés. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Não esqueça. Cuidado com os atalhos. E último ponto, sua perseverança também ajuda outros. Isso é lindo. O texto diz que o caminho reto evita que o que manqueja se desvie. E ainda traz cura, ou seja, sua fidelidade impacta outras pessoas. Então a sua fidelidade para com Deus serve de testemunho e pode levar outras pessoas a se curarem. Isso é lindo demais. Primeiro, seu testemunho fortalece quem está fraco. Por isso, meu irmão, não deixe de proclamar as maravilhas que Deus fez, faz e continua fazendo na tua vida. Como o gadareno, que o próprio Cristo disse, não fique aqui e anuncie com a tua boca as grandes obras que o Senhor realizou em tua vida. Fique aqui. Às vezes você está querendo ir lá para a Praça da Sé, às vezes você está querendo ir lá para fora do país, enquanto é aqui que o Senhor te plantou para pregar. É aqui que o Senhor quer te usar como uma ferramenta para esse tempo, para esse propósito. Mas não, você quer ir lá para longe. Porque você acha que quem está lá longe precisa ouvir mais evangelho. Não, às vezes quem precisa ouvir evangelho é quem está dentro da tua casa, irmão. Então não esqueça, o seu testemunho fortalece quem está fraco. E testemunho não é para multidões. Testemunho é para pessoas. Então pouco importa se o seu testemunho vai impactar como vai impactar 10 milhões. Vai ter festa no céu do mesmo jeito. Para ter festa no céu, só precisa de um coração disposto, arrependido, querendo voltar para casa. Aleluia! Então não importa. Não importa onde você está anunciando. Não importa. Anuncie, testemunhe. Segundo ponto, sua perseverança pode curar feridas em outros. É pela fé que somos curados. É pela perseverança. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar lá, mas ela diz, se tão somente eu tocar, certamente sararei. Aleluia! É como aquele centurião que disse para Jesus, Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas dizem uma única palavra. Ele sabia, é apenas uma palavra que eu necessito. Perseverança. É como aquela mulher cananeia que diz, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher estava dizendo, basta-me uma migalha tua, para que eu possa me banquetear de graça. Perseverança. Então perseverança pode curar feridas em outros. Persevere, persevere, porque é na perseverança que o Senhor está lhe fazendo uma ferramenta desse tempo de cura, de milagre, de restauração, de propagação
do Evangelho. Último ponto, sua fé pode ser apoio para quem quase desistiu. E aqui não é sobre nos colocar em um pedestal, porque toda a honra, toda a glória é o Senhor. E se estamos grandes, que o Senhor venha nos diminuir para que Ele cresça. O testemunho pode ser magnífico, mas o Senhor que tem que aparecer. Tudo para a honra e glória do nome dEle. Então, irmão, sua fé pode ser apoio para quem quase desistiu. Irmãos, não vamos esquecer de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro pega na mão daquele paralítico ao lado da Porta Formosa, ele diz algo: olhe para nós. Irmãos, às vezes os irmãos não estão indo para a igreja, mas eles estão nos observando. Eles estão observando a nossa conduta. Eles estão observando a forma com que tratamos os nossos familiares. Eles estão observando a forma como que lidamos com os nossos negócios. Se pagamos aqueles a qual estamos devendo. Eles estão olhando se a justiça que pregamos é a mesma justiça que nós exercemos na nossa vida. Por isso a fé pode ser apoio para quem quase está para desistir. Ao olhar para nós, eles podem dizer: eu vou permanecer. Eu olho para o Vinícius, eu vejo que ele não é de titânio, eu vejo que ele não é de aço, eu vejo que ele é de carne e osso. Eu vejo que ele também passa por dificuldades. Eu vejo que tem momentos que ele quer desistir. Eu vejo que ele também está passando por exaustão, por escassez. Mas tem algo que tem o mantido de pé. Eu quero conhecer quem é esse que o mantém de pé. Eu quero saber quem é essa injeção de ânimo que ele recebe todas as manhãs. Eu quero saber. E aí é o momento que a gente fala de Jesus. E é o momento que as pessoas olham para a nossa miséria e nos vê de pé e quer conhecer quem é que tem nos mantido de pé, Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que coisa linda. A lei de Cristo, ela é cumprida quando você ampara o outro, ajuda o outro, porque entende que o outro é tão pecador como você, necessitado de ajuda. Então, o cansaço não é o fim da caminhada. É um convite para depender mais de Deus. Tá cansado? Tá sem força? Peça ao Senhor. Não tenha vergonha. Faça como Pedro no meio da tempestade. Senhor, não te importa que pereçamos. Nos ajude, Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia. Então recebe aí em nome de Jesus renovação. Recebe aí em nome de Jesus força que vem do alto. Recebe aí em nome de Jesus auxílio do Espírito Santo para a tua vida. O Senhor hoje pela manhã renovou as suas misericórdias, lhe dando porção necessária diária para caminhar. Sim. Senhor, eu já te agradeço por esse devocional, por esta palavra, Senhor, que ela recaia sobre a vida dos meus irmãos como bálsamo. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fortificar as mãos desfalecidas, os joelhos vacilantes. Senhor, que o Senhor nos ajude a tomar decisões retas, decisões que não nos levem para nenhum atalho. Pai, nós queremos continuar caminhando contigo, tendo vida em ti. Pai, que o Senhor venha redobrar de força, de ânimo, os nossos irmãos que têm passado por dificuldade. Os nossos irmãos que querem orar, mas não conseguem. Os nossos irmãos que já entenderam que é na tua presença que a graça, que a cura, que a libertação, mas se encontram sem força. Senhor, da mesma forma que o Senhor nos socorreu em nossas misérias, socorre os nossos irmãos. Aqueles, Pai, que têm um desejo, mas andam sem força. Senhor, que o teu Santo Espírito venha redobrar a força, o ânimo, o desejo de pertencer. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.